Olá, gente. Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Primeiramente, nós vamos começar com as causas que levaram ao fim da União Soviética. Então, o aumento de gastos com produção de armas, espionagem e repressão, a diminuição do investimento interno, provocando escassez de habitação, longas filas de consumidores e prateleiras vazias nos mercados, diminuição na qualidade do serviço de saúde, educação e transporte, e crescimento do desemprego, do consumo de drogas, alcoolismo e crime organizado. Essas foram as principais causas que levaram ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, quando Stalin morreu no ano de 1953, houve-se a necessidade de se procurar uma pessoa para substituir Stalin. E a pessoa mais indicada aí nesse momento foi Nikita Khrushchev, tá? Então, após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev assume o poder e ele vai fazer uma desestalinização. Bem, o novo líder condenou o culto, né, a personalidade, a repressão política e o autoritarismo de Stalin, dando origem a um processo conhecido como desestalinização. Essa é uma questão que não pode se deixar de explicar, porque a política adotada por Stalin era uma política centralizadora, autoritária. E ele partia também do princípio da questão da eliminação de todo e qualquer opositor político. Ele criou campo de concentração de trabalho forçado e uma repressão extrema também, certo? Bem, o que acontece é que Khrushchev entendia que esse modelo adotado por Stalin não gerou consequências positivas para a União Soviética. Khrushchev mantinha a defesa da existência de diferentes vias para o socialismo, aceitando o não alinhamento, ou seja, mostrando dessa forma uma maior flexibilização dentro do Estado. Para Khrushchev, o socialismo não precisava ser aplicado apenas nos moldes que eram utilizados na União Soviética, né, na antiga União Soviética, ou seja, na época de Stalin. Ele achava que tinha que ser também, tinha que haver uma terceira via, tá? E ele não via problema nenhum em fazer uma relação próxima, né, com os chineses. Até porque a gente vai ver aí mais para frente, né, que a China ela fica próxima da Rússia, houve a questão da Revolução Chinesa, que ela vai se tornar socialista. Então, aí eles queriam se aproximar da China por conta da proximidade também do seu território com a União Soviética, tá? Bom, e antes, né, de haver essa aproximação com a China, havia um atrito entre os chineses e soviéticos. Agora, o Khrushchev parte do princípio que era necessário existir essas diferenças para que o socialismo pudesse se disseminar por todo o mundo. Então, o Khrushchev ele queria que o socialismo, né, ele se espalhasse para o resto do mundo. Bem, com a morte de Joseph Stalin, Khrushchev passou a ser o líder supremo da União Soviética. Ele participou e venceu a disputa interna pela sucessão do ditador, tornando-se líder do Partido Comunista. Tá? Denunciou o culto à personalidade do governo de Stalin, como eu já havia falado, e os crimes cometidos por Stalin durante o seu governo. Né? A política de distensão sofreu impacto quando Khrushchev ordenou a construção do Muro de Berlim. Então, a gente já está aí na Guerra Fria, né? Esse governo de Khrushchev aí foi no início aí da Guerra Fria, para impedir a invasão de pessoas para a parte ocidental na cidade alemã. A gente viu aí isso em Guerra Fria. No ano de 1962, Khrushchev tentou instalar mísseis em Cuba, sob o pretexto de conter uma eventual ofensiva norte-americana. O fato causou pânico na opinião pública mundial, ficou conhecido como a crise dos mísseis. Isso aí a gente viu também na Guerra Fria. Se vocês quiserem ver um pouco mais de Guerra Fria, vai lá nos vídeos, né, de Guerra Fria que está aí no canal. 2 anos mais tarde, Nikita Khrushchev foi afastado do poder e ele foi substituído, tá?
passou os seus últimos anos de vida distante da política, isolado na prisão domiciliar. Mas por quê, gente? Porque esse governo, né, ditatorial do comunismo aí na União Soviética era um governo altamente corrupto. Então as pessoas começaram a denunciar, né, esses líderes e eles foram assim sendo afastados, tá, do governo para que essa corrupção aí pelo menos amenizasse, porque acabar não acabou, né? Bom, depois do Nikita Khrushchev, quem assumiu o poder foi Leonid Ilyich Brezhnev, mais conhecido como Brezhnev. O governo de Brezhnev, Brezhnev, ele nasceu em 1906 e morreu em 1982, tá? E o seu governo, ele foi também aí extenso, né? Bom, durante o seu mandato foram paralisadas ou anuladas, em grande parte, as reformas feitas por seu antecessor. Foi chamado de Era do Estancamento. No âmbito da política externa, Brezhnev estendeu a esfera de influência soviética por todo o mundo. Seu governo foi autoritário e centralizador. O seu foco era a indústria pesada e militar. Prestou apoio ao Vietnã do Norte na guerra contra os Estados Unidos da América e enfrentou a República Popular da China, né, que foi a Revolução Chinesa, tá? Apoiando-se na teoria segundo a qual a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha o direito de intervir quando o socialismo estivesse ameaçado num país irmão, Brezhnev reprimiu, junto com outros países do Pacto de Varsóvia, o socialismo reformador, que foi a Primavera de Praga, que é um assunto que a gente vai ver aí dentro do fim da União Soviética, né? Essa Primavera de Praga, ela aconteceu na antiga Tchecoslováquia. Por causa desses protestos, foi instituída a doutrina Brezhnev, que autorizava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a utilizar força militar para garantir o apoio das fronteiras. No ano de 1980, foi afastado do governo afastado do governo por problemas de saúde. E 2 anos depois ele morreu de derrame. Bom, gente, o governo de Brezhnev, ele foi de 1964 até 1982, né? Então, ele retomou o centralismo, né, administrativo. Ele eliminou as medidas de abertura implantadas pelo governo anterior, a valorização das medidas de reabertura implementadas pelo governo de Brezhnev, né? A valorização da burocracia e também a repressão aos descendentes, né? Descendentes. Então, portanto, Brezhnev retoma alguns princípios do autoritarismo pregado lá pelos primeiros governos aí da Rússia, né? No caso aqui do comunismo que eu estou falando. Do governo anterior, certo? Que eu falei, no caso do governo de Khrushchev, isso vai ter um reflexo na dinâmica da Guerra Fria. Os momentos de tensão vão se acentuar em alguns momentos específicos, pois além desse autoritarismo vigente, existe uma outra questão ligada ao conteúdo da Guerra Fria que marca o governo de Brezhnev. No início dos anos 80, o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, retomou a política de intimidação, reiniciando a corrida armamentista com um programa militar denominado Guerra nas Estrelas. Isso é um momento interessante, pois a ideia da coexistência pacífica, que foi o momento onde as tensões diretas entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficaram um pouco mais tênue, um pouco mais amenas, né? Só que isso aí vai mudar. Porém, com a adoção um pouco mais agressiva de Ronald Reagan, o Brezhnev também vai adotar esse tipo de tensão e vai resultar num processo muito problemático dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois a proposta de Ronald Reagan, no caso da Guerra das Estrelas, né, implicou
num grande desenvolvimento técnico-científico. E é nessa hora que nós vamos ver que a União Soviética ela vai caminhar, né, para o seu declínio, para o seu fim, né? E a gente vai ver que o fim dela aí vai ser anunciado por conta desse desenvolvimento técnico-científico que estava aí se espalhando por todo o mundo. Durante o governo de Brezhnev, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou a apresentar um crescente atraso tecnológico, né? E apresentar também um crescente atraso, além de tecnológico, econômico, ante as economias capitalistas mais desenvolvidas. Países da denominada terceira onda. A gente vai já ver o que é essa terceira onda, né? Esse é o fim dos principais fatores, aliás, esse é um, né, dos principais fatores que levaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a vivenciar sucessivas crises que contribuíram para o seu fim. Então, o que seria essa terceira onda? Essa terceira onda seria um novo momento do desenvolvimento industrial, onde nós vamos ver a incorporação de alguns países, como, por exemplo, países asiáticos, com uma onda tecnológica muito pautada no desenvolvimento de sistemas de informações, na robótica. E, neste momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começa a apresentar um vasto desequilíbrio, pois boa parte do seu investimento também vão para o setor tecnológico, mas, sobretudo, investimentos na área bélica, tá? No caso, para o setor bélico, ok? Então, ele não desenvolveu muito a questão de outras tecnologias no seu país. Aqui ele vai empregar mais dinheiro, tá? Em armamentos bélicos, ou seja, armamentos de guerra, tá bom? Essa é a grande diferença, né? Vai ter a grande diferença aí com relação a outros países. Porque enquanto os países capitalistas produziam, né, tecnologias avançadas, essa tecnologia ultrapassa sua finalidade em si, seja no setor aeroespacial, seja no sistema de informações, eles vão se tornando, vai se tornando então uma tecnologia voltada para o consumo de pessoas. E na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa ligação, né, foi muito estreita. Essa tecnologia, né, ela foi muito escassa e acabou gerando algumas consequências para a União Soviética, tá? Um movimento aí que ocorreu durante essa crise aí na União Soviética, né, foi a Primavera de Praga. E o que foi a Primavera de Praga? Foi um movimento político ocorrido na antiga Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca, né? Essa Primavera de Praga ela ocorreu no ano de 1968. Ela foi liderada pelo chefe de Estado Alexander Dubček. Ele resolveu romper com este sistema político soviético, né? Esse sistema comunista fechado, esse socialismo fechado, né? E passou a adotar medidas reformistas que visavam a abertura política do país para o capitalismo. Então, essa reforma contou com o apoio de grande parte da população, principalmente de operários, estudantes e intelectuais. O movimento foi fortemente reprimido pelo Pacto de Varsóvia, que a gente viu lá na Guerra Fria. O que era o Pacto de Varsóvia? Um bloco militar dos países socialistas do leste europeu liderado pela União Soviética, tá bom? Aí o que acontece? Acaba o governo do Brezhnev, tá? E entra aí o Mikhail Gorbachev, tá? Acaba o governo do Brezhnev e a gente vai ver o governo do Mikhail Gorbachev. O governo do Mikhail Gorbachev ele começa em 1985 e vai até 1991. Então, Gorbachev, né, foi o último governo comunista. Esse último governo comunista ele vai dar os primeiros passos para abrir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ao mundo, né? As economias americanas e europeias viviam um momento de expansão. A primeira liderada por Ronald Reagan, adotando os princípios do neoliberalismo, e a segunda devido ao crescimento e à consolidação da União Europeia.
O fim de não perder a chance de se posicionar a União Soviética no mundo, Gorbachev iniciou uma política de aproximação externa, enquanto promovia reformas internas no país. Por isso, encontrou-se com o presidente americano Ronald Reagan a fim de garantir que uma guerra nuclear não ocorresse entre as duas potências militares, tá bom? Isso aí a gente está vivendo aí em plena Guerra Fria, tá bom? Desta maneira, Gorbachev pôs em marcha as reformas que, curiosamente, levariam o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Perestroika e a Glasnost. Bem, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era marcada pelo excesso de centralitarismo e a limitação da produtividade, especialmente em relação às indústrias de bens e aos produtos agrícolas. Como eu já falei para vocês, o desenvolvimento tecnológico não acompanhou o desenvolvimento de produção agrícola, ou melhor, o desenvolvimento do setor de bens de consumo. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? O grande investimento nos setores armamentistas acabaram resultando num contraste. Enquanto eles produziam armamentos superpotentes, a população não tinha o que comer porque o dinheiro era exclusivamente destinado ao setor armamentista. Então, o desenvolvimento de uma dinâmica tecnológica provocada pela produção planificada não deu certo, pois a maior parte dos investimentos continuou privilegiando o armamentismo. Então, isso aí vai gerar uma crise interna, né? Então, Gorbachev estava num beco sem saída, pois o modelo adotado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já não era mais capaz de enfrentar o poder dos Estados Unidos da América. O mundo havia mudado, as relações com a tecnologia tinham mudado também. A ideia da economia planificada mostrou-se insuficiente para dar conta dessa demanda neste mundo. No caso deste mundo capitalista. E o resultado foi a proposta por parte de Gorbachev, né, que ele fez o seguinte, ele fez um processo de abertura, né, que vai ser pautado em algumas medidas, ou seja, ele vai abrir o país, né, para a entrada de um pouco de capitalismo, né, e reestruturar a política e que vai reestruturar a política e a economia do país. A esses programas, ele deu o nome, primeiramente, de perestroika. Que plano foi esse? Ele foi um plano de reestruturação econômica, tá? Que deveria acontecer por meio de reformas que visavam buscar meios de aquecer a economia e promover a abertura econômica. Então, preste bem atenção. A perestroika é no campo econômico do país. A perestroika foi um projeto no setor econômico da União Soviética. Então, portanto, gente, a perestroika é aquele primeiro passo para a abertura da economia, né, do país para fazer comércio com outros países, tá? E pelo lado administrativo, pelo lado político, né, pelo lado social, ele fez uma reforma chamada Glasnost. Bom, a sociedade deveria participar ativamente dos problemas de administração com a redução da censura política. Ações contra a corrupção e a ineficiência administrativa também foram executadas aí dentro da Glasnost. Ou seja, o excesso de burocracia, a vida fechada do Estado, concentrando apenas nas possibilidades de ação do Partido Comunista, acabaram levando a uma instituição corrupta, né? Pouco clara, pouco transparente, o que eu já havia falado para vocês lá no governo de Brezhnev, no governo lá depois de Stalin, né? Nesses primeiros governos aí depois de Stalin. Então, esse governo aí, desse comunismo fechado, ele era um governo muito corrupto, né? Ele era um governo pouco claro, pouco transparente.
E a vida política mostrava-se nesse modelo centralizado e fechado pouco eficiente, no caso, nos governos anteriores. Então, a glasnost, gente, que é a ideia de transparência, significa transparência, veio mostrar que a vida política teria que ser mais clara para os soviéticos, para que a confiança no governo fosse restabelecida. Tá? Só que aí, apesar de toda essa reestruturação na política, na economia, o governo de Gorbachev, ele não vai dar certo aí, como a gente vai ver daqui para frente, né? Então, Gorbachev, ele deu início a reformas radicais, empreendeu a democratização do país, olha só, elaborando 2 lemas revolucionários, não esqueçam disso aí. Perestroika, que foi a reestruturação da economia, tá? E também a glasnost, que foi a transparência na política interna e externa, e também na liberdade de expressão, tá? Quais foram as principais medidas da perestroika? O fim do monopólio do Estado sobre setores, ou seja, o fim dessa burocracia, o fim dessa centralização administrativa, ok? A permissão para a abertura de empresas privadas no país, aí a gente já vai ver capitalismo entrando no país, a permissão para as empresas estrangeiras atuarem na indústria de bens de consumo e no comércio varejista, o estímulo à renovação tecnológica e à competitividade entre as empresas. Isso aí foram as principais medidas da perestroika. E quais foram as principais medidas da glasnost? Os presos políticos foram soltos, né? Os funcionários corruptos foram afastados, a censura sobre jornais e livros foram suspensas e o fim de um único partido. Agora as pessoas não tinham mais somente o Partido Comunista, agora elas eram livres, né, para formar outros partidos. E as prisões arbitrárias foram proibidas, ou seja, prisões prisões sem motivo nenhum, tá? Foram proibidas. Bem, a forma descoordenada da aplicação das reformas, gente, acabou provocando a queda da produção, do consumo, da renda, do produto interno bruto, o surgimento de um mercado paralelo e o aumento da criminalidade, tá? Os soviéticos passaram a conviver com a inflação, o desemprego e o emprego informal, ou seja, mesmo ele fazendo todo esse esforço para garantir uma boa economia, uma boa política para a sociedade russa, aliás, no caso aí, na União Soviética, não deu certo, porque a gente vai ver aí que as pessoas passaram a conviver com o desemprego e com o emprego informal. Tudo isso resultou no enfraquecimento do sistema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, no ano de 1991, ocorre o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a ascensão de outras nacionalidades que passam, então, a exercer sua autonomia. E é o fim de um período histórico muito importante e que deixou marcas na forma como enxergamos o mundo hoje. Só que antes da gente falar, né, dessas outras nacionalidades, desses outros países que surgiram com o fim da União Soviética, a gente vai falar de um outro governo, que foi o governo, tá, de Boris Yeltsin. Mas antes da gente falar aí também do Boris Yeltsin, vamos ver como foi a crise política do governo de Gorbachev até chegar no Boris Yeltsin, né? A gradual democratização da União Soviética levou à perda de poder por parte do Partido Comunista, ok? Como eu já falei para vocês, não vai existir agora somente um partido, vão existir outros partidos, resultando na divisão do partido entre as alas liberal, moderada e conservadora. A ala liberal, chefiada por Boris Yeltsin, defendia uma abertura completa do país para o capitalismo e a independência de todas as repúblicas que estavam sob domínio soviético. Conforme o líder liberal ganhava cada vez mais partidários, a popularidade de Gorbachev baixava constantemente e Yeltsin tomou a iniciativa do golpe. Então, Boris Yeltsin, que antes
defendera Gorbachev agora tomava o poder de suas mãos, declarando a Rússia uma república independente da União Soviética. E Yeltsin proíbe a atividade dos PCUs, né, Partido Comunistas, né, em solo russo. Toda a estrutura governamental soviética tornava-se nula. Na noite do dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou ao cargo e acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora vai surgir um novo governo, entre aspas, aí, democrático, né, da República Russa, né, que foi o Boris Yeltsin. O governo de Boris Yeltsin, ele vai de 1991 até 1999. Em junho de 1991, foi eleito pelo voto popular para ocupar a presidência da República Russa. Assumiu as responsabilidades no tocante à defesa e aos assuntos exteriores da extinta superpotência. No plano interno, o Boris Yeltsin ele fez um programa radical de liberalização da economia que gerou um crescimento da inflação, do desemprego e da instabilidade social. No plano externo, o país procurou aproximação com os países do Ocidente e, em 1998, suspendeu o pagamento de parte da dívida externa. A economia russa melhorou, impulsionada pelo apoio externo e pelo aumento do preço do petróleo. Bom, nesse momento, vale ressaltar que quando estamos no território russo, estamos tratando de uma realidade, mas pensando na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também vai aglutinar outras nacionalidades que faziam fronteiras com a União Soviética. A situação começa a ficar mais complicada, pois essa ineficiência da atitude política, esses problemas econômicos, né, acabaram remontando uma questão importantíssima, que é o retorno de um discurso nacionalista, que de repente, né, no caso, essas nacionalidades começam a entender que talvez a liberdade e a autonomia fosse um caminho para que eles pudessem resgatar algum tipo de desenvolvimento ou projeção de desenvolvimento nesses países. Então, a ideia da unidade soviética está sendo colocada em xeque agora, né, no governo de Boris Yeltsin, porque ele vai tornar esses países que eram União das Repúblicas Socialistas Soviéticas independentes. Daqui para frente, essas questões vão ficar ainda mais acentuadas. Então, vamos para a independência dos países do leste europeu. Primeiro, a Polônia. Ela foi o primeiro país a conseguir sua liberdade democrática através do Sindicato Solidariedade da Igreja Católica. A Tchecoslováquia. A transição para a democracia ficou conhecida como a Revolução de Veludo. Em 1º de janeiro de 1993, através de um plebiscito, o país foi dividido em República Tcheca e Eslováquia. Bom, e a Iugoslávia? A formação de 6 repúblicas, tá? Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Características dessas repúblicas eram habitadas por diversos povos com línguas, hábitos, costumes e religiões diferentes. Tá? As propostas reformistas de Gorbachev levaram à inclusão de movimentos nacionalistas no leste europeu. Tá? A autonomia da Romênia foi conquistada através de um movimento radical, que culminou na execução de seus governantes. Na Polônia, as mudanças ocorreram com relativa tranquilidade. Ainda nos anos de 1980, o Sindicato Solidariedade retomou a questão do socialismo democrático por meio de manifestações. O processo de desintegração da Iugoslávia foi marcado por violentos conflitos étnicos que resultaram na instabilidade política e econômica dessa região. E também ela se fragmentou em Sérvia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Isso aqui eu estou falando para fixar aí no entendimento de vocês, tá? O processo de fragmentação da Iugoslávia foi um processo onde as disputas locais foram muito intensas, né? Então, a estabilidade pós-fragmentação
no caso, ela se torna quase que inalcançável. A Iugoslávia, no momento que ela se fragmenta, né, ela deixa um legado de instabilidade que vai perdurar por toda a década de 1990 até os anos 2000. As fronteiras dessa região, gente, ainda são fronteiras, aliás, são fronteiras, né, ainda não constituídas, elas estão ainda em estabilização, tá? As mudanças políticas e econômicas no leste europeu acabaram resultando no crescimento do desemprego, da inflação, aprofundamento das desigualdades sociais, os conflitos étnicos e políticos. Essa situação estimulou movimentos migratórios em direção aos países ricos da Europa Ocidental na década de 1990. Como foi o fim da política de Boris Yeltsin? Yeltsin conseguiu manter-se à frente do governo russo até 1999. Então, ele ficou aí, quantos anos? 8 anos, né, no poder. Mas sua gestão destruiu a imagem heróica de estadista que conquistou com os acontecimentos que puseram fim à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exerceu o poder de maneira autoritária e populista, não conseguindo resolver os problemas da Rússia. Pelo contrário, o país mergulhou-se no caos, né, econômico, e o regime organizado se desenvolveu intensamente. Enfraquecido pelo plano político e com a saúde abalada, também devido ao excesso alcoólico, né, que se tornaram notórios, ou seja, ele era viciado em vodka, e Yeltsin renunciou, né, em 31 de dezembro de 1999, nomeando para o seu lugar Vladimir Putin. Yeltsin morreu em 23 de abril de 2007, aos 76 anos de falência cardíaca, tá? E a Rússia hoje? Bom, a Rússia hoje, o nome dela é Federação Russa. A sua capital é Moscou. Qual é a moeda? É o rublo russo. Qual é o regime? Ele é uma república semipresidencialista. Vou já dizer por que é semipresidencialista. Quem é o presidente? Vladimir Putin. Ele está no governo desde 2012, tá? E até hoje, 2020, ele está no poder. Lembrando que ele assumiu o poder em 1999, tá? Porque ele foi sucedido por Boris Yeltsin. Mas depois houve, no ano de 2012, o quê? Uma eleição, e ele foi eleito e está até hoje no poder, tá bom? Vamos lá. Qual o idioma oficial? É o russo e mais 31 línguas co-oficiais. Qual é a população? De 144 milhões de habitantes. Isso até no censo de 2017, tá? Quais são as principais cidades? Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, né? Vladivostok e Sochi. A bandeira, vocês lembram que a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era vermelha, né? Com o símbolo de quê? Da foice e do martelo e uma estrela, lembra? Somente uma estrela. E agora, depois, né, da independência dessas repúblicas, né, soviéticas, a bandeira agora da Rússia, ela é na horizontal branca, azul e vermelha, certo? A bandeira russa é feita de três linhas horizontais, branca, azul e vermelha, como eu já havia falado. Suas origens remontam do século XVII, quando era a bandeira do Reino da Rússia sob a dinastia Romanov. Após ser substituída pela bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando a União se dissolveu, a bandeira também acabou, né? Desta maneira, é o símbolo do país desde dezembro de 1993. Então, gente, esse foi o resumo, né,
do fim da União Soviética. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? Qualquer coisa, vão lá no livro, tá? Me perguntem lá no Zap, tirar dúvida. Pode deixar aqui comentários e se inscreva no canal, porque aí quando eu postar novas aulas, vocês vão ser avisados, vocês vão ser notificados, tá bom? Então tá, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!